Começamos essa transmissão de Diário de Bordo. Esse é o episódio de número 1. Outro dia foi o piloto. E outro dia eu tentei fazer um programa, gravar, e não saiu como eu queria. E eu acabei descartando, né, aquilo que eu tinha falado, que eu tinha feito. E me colocou essa pergunta, que é vamos dizer, um obstáculo, uma dificuldade, do tipo de tema que eu vou trazer aqui. E eu tinha comentado no piloto, em que muitas vezes eu percebo isso, né, de que aquilo que eu tô querendo captar tem uma distância muito grande para a minha capacidade de expressar. Então muitas vezes eu acabo pegando um tema que é grande demais, ou que está fora assim da minha alçada nesse momento. Mas é interessante também porque esses erros permitam que eu veja onde eu estou e quais as dificuldades, por que eu não consegui expressar isso ou aquilo. E também um erro que eu também percebo às vezes eu tento focar essa comunicação pensando demais no contexto. Eu quero dizer, como que as pessoas vão receber isso, e isso acaba sendo uma repressão da minha expressão. Então eu percebo que num cenário onde que a gente olha aí para o mundo, para fora, e as coisas estão tão instáveis, a gente não pode mais ficar olhando para esses modelos existentes como buscando onde colocar o nosso pé aí, né? Onde apoiar nosso pé, senão que isso está saindo de nós mesmos. Então, um, um desafio pessoal é tentar encontrar onde está essa minha expressão pessoal. Então, outra coisa também é de eu tentar colocar um assunto que seja prático demais, mas prático para quem, né? E eu acabo não conseguindo chegar na essência, né, do canal, que pelos outros podcasts que eu fiz, as coisas também que estão aí no meu canal, eu quero falar sobre uma perspectiva nova que tem a ver com uma consciência, né, que é uma consciência que se expressa em dimensões diferentes. E às vezes parece que isso não vai ser prático, né? Então, claro, eu entendo que é uma informação que não vai falar com um público massivo. Mas a questão da praticidade claro, para quem não entende não é prático. Mas se a nossa realidade está estruturada realmente como uma expressão em dimensões diferentes, então entender essa base da realidade é prático. E eu percebo isso, assim, eu tenho que delimitar em algum lugar, e eu tenho que delimitar nesse sentido essa necessidade de expressão, que é uma expressão interna de eu quero transmitir isso, né? Eu quero falar sobre essa consciência interdimensional, que isso é o que está me impulsionando e me faz ter tesão de falar sobre isso. Então eu não tenho como reprimir isso. Então muitas vezes eu estava querendo falar de uma forma disfarçada sobre isso, falando sobre outros assuntos, para que, assim, no fundo eu estou pensando sobre isso, mas eu tentava transmitir isso de uma linguagem que as pessoas já sabem, falando sobre assuntos comuns. Mas
eu ficava no meio do caminho, né? Então, colocando aqui nesse episódio 1 essa necessidade, né? E contando aí que todos vai sempre ter um erro assim na minha expressão. Um erro, quero dizer, daquilo que eu percebo, aquilo que eu consigo transmitir. Vai ter uma série de insuficiências, mas esse é o tópico para mim que tá bombando, assim, que tem a ver com a realidade mesmo. Então, assim, eu vou tentar dar uma definição sobre isso, né? Para as pessoas estarem acompanhando sobre o que eu estou falando e para eu também conseguir começar a expressar isso. Então, o que seria isso, né? O que seria uma consciência interdimensional? Então, a realidade, ela se expressa em várias dimensões. Por exemplo, o nosso corpo, nessa parte física, a realidade material, ela expressa uma faixa de frequência. As nossas emoções, outra faixa de frequência. Seria como uma dimensão diferente. A nossa mente está em outra faixa. Agora, o que acontece é que a gente tem como uma faixa, vamos dizer, que prevalece na nossa interpretação da realidade, porque, de certa forma, a gente está filtrando todos esses estímulos, todas essas faixas ou bandas de comunicação de dimensões através de uma única faixa, que é essa faixa mental. Então, a gente tem uma interpretação unidimensional da realidade. E a gente coloca tudo dentro dessa faixa. E a gente perde a riqueza da interpretação da realidade que está formada por essas que eu citei e outras também, outras mais abstratas. Na verdade, são muitas. E a todo momento o desafio é a gente conseguir ver onde que assim, desse momento que eu estou me expressando, ou quando está acontecendo alguma coisa e a gente está fazendo uma interpretação, qual que é a faixa, qual banda, qual dimensão está saltando, está sendo enfatizada e está fazendo uma comunicação com a gente para a gente conseguir separar essas coisas que estão juntas e conseguir lê-las, né? E depois isso vai dar para a gente uma capacidade de interpretar melhor a nossa realidade, porque a gente não vai eliminar essa interpretação mental, mas a gente vai dar uma riqueza maior a essa interpretação. Quando a gente consegue perceber, né, essas outras dimensões, umas que a gente consegue ver, outras que não, e que em todas as questões da nossa realidade, do mundo, da economia, da política, da educação, do nosso trabalho, da nossa vida pessoal, da nossa vida íntima, da nossa vida doméstica, a gente sempre tem essas diferentes dimensões se expressando e a gente está vivendo, né, uma época em que essa consciência está conversando com a gente de uma maneira mais explícita. E isso tem a ver também com uma outra coisa, assim, vamos dizer, falando de Brasil, né, falando de América Latina, mas eu vou falar mais como se fosse o Brasil mesmo, porque é onde eu vivo, né? Que
a gente sempre teve essa uma coisa assim meio surrealista, né? De a gente estar como que fora da realidade. Mas isso tem a ver justamente porque no cânone da interpretação global, quer dizer, a forma que é tida como a forma correta de, vamos dizer assim, de interpretar a realidade, tinha a ver com uma realidade mais mental que tem a ver vamos dizer, com os países da Europa ou países que estão mais próximos a essa faixa, que são mais, vamos dizer, nativos dessa faixa. E nós estamos numa faixa um pouco mais abstrata. Então, por isso que a gente sempre, né, faz essas piadas assim, como que você explica o brasileiro? E a gente mostra coisas que não tem sentido nenhum. É que não tem sentido através dessa interpretação unidimensional. Então, justamente, a questão prática também tem a ver com que, ao gente abrir esse espectro e ter uma gama maior de interpretação, a gente pode começar a colocar um pé na realidade. Que para muitos vai parecer que, nossa, isso é uma viagem total. Mas aí, finalmente, a gente vai conseguir viver, né, em uma interpretação que soe legítima como uma interpretação genuína e realista de nós mesmos, sem deixar de lado, né, as outras faixas, porque a gente tem que conseguir se comunicar com essas outras faixas. Na verdade, nós temos todas, mas é como se a gente tivesse uma ênfase maior em uma banda, em uma faixa. Eu vou falando essas palavras para ir colocando vocabulário que eu vou gostar, que eu vou querer utilizar, né? Então essa banda, né, quando a gente fala de banda de internet ou tal. Então, a gente está numa banda que expressa, que tem uma familiaridade, que está conectada a essa consciência dimensional. Então, aí a gente começa a se aceitar. Porque a gente tem esse problema de não aceitação. Claro, porque essa interpretação dimensional meio que exclui a nossa própria vivência íntima de como a gente percebe a realidade, porque não tem um espaço. Agora a gente começa a poder colocar isso de uma forma mais de a gente se sentir incluído. E isso vale para todos, né? Isso vale para todas as pessoas, para todos os países, de através de uma consciência multidimensional, todo mundo poder participar dessa conversa. Então, acho que é basicamente isso, né? Então, se isso é uma pauta que não existe, né? Então a gente tem que colocar essa pauta. Então eu estou colocando essa pauta aqui. E se você estiver escutando, quiser participar, fazendo perguntas ou comentários, isso está saindo tanto pelo Spreaker, mas eu ainda não sei aqui qual que é o endereço direito. Mas tá aí no meu canal do YouTube também. Deixa um comentário. Obrigado a todos que escutaram. Um abraço e até a próxima.